Acabei de ter um neném e tenho medo de não ser boa mãe, medo que aconteça alguma coisa com meu filho ou com o meu marido. Meu nome é Tomás Zekir, eu sou psicólogo, professor e este é mais um episódio do Cartas ao Tomás. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa semanal aqui no YouTube, o Cartas ao Tomás, onde eu tenho a oportunidade de ler uma carta que vocês mandam para o endereço que está aqui embaixo e assim eu consigo ajudá-los, orientá-los, trazer a minha visão aqui como terapeuta, como professor de psicologia, de modo a termos um pouco mais de tranquilidade aqui na nossa vida, lidar com os sofrimentos de modo mais saudável, a gente pode dizer assim. Então aqui eu tenho mais uma carta, onde leremos o problema de uma mãe com preocupações variadas relacionadas ao seu filho, relacionadas à saúde do seu bebê e assim por diante. Vamos começar. Meu nome é Bruna Maria, sei lá, tenho 32 anos, sou arquiteta e psicóloga recém-formada. Que coisa boa, uma colega aí psicóloga. Sou casada há pouco mais de um ano. Tive um aborto espontâneo assim que casei e agora acabei de ter meu segundo filho. Graças a Deus estou bem e saudável conosco em casa. Que coisa boa. Mas a situação que estou passando é a seguinte. Vamos ver a situação da Bruna aqui. Acabei de ter um neném. Parabéns, coisa boa. E sei que faz parte do puerpério os medos e as aflições. Faz mesmo. Mas eles estão tomando conta de mim. Medo de não ser uma boa mãe, mas acho que mais me dá medo é acontecer qualquer coisa com meu filho ou com meu marido. Sou filha de pais falecidos, demorei muito para superar o medo da perda, da morte, ou talvez agora percebo que nem tenha superado. Enfim, é uma situação que tem tomado conta mesmo de mim. Me assusta ter que sair de casa, receber visita por conta das viroses ou qualquer situação que o exponha um pouco mais. Eu tenho tentado guardar esse sentimento comigo e acho que isso me faz mais mal ainda. Então é isso. Desde já, muito obrigada. Vamos lá, Bruna. Vamos lá. Você vai escutar aqui a orientação de um pai, tá? Eu tenho 3 filhos, né? Tenho 2, eu terei mais um em breve. Sou psicólogo, atendo muitas mães, muitas, tá? A grande parte do meu consultório é formado por mulheres puérperas, mulheres que tiveram recém seus bebezinhos, né? Mulheres grávidas também. Uma coisa curiosa que acontece é que as pacientes que não têm filhos, quando começam a terapia comigo, elas engravidam seus maridos, né? Então, que coisa maravilhosa, né? A terapia tem servido aí para as mulheres ter filhos, né? Então, vamos lá, vamos olhar com carinho aqui para a tua história, Bruna, porque isso aqui é um tema que, como eu falei, me toca muito, tá? Eu sei o sofrimento das mães que vocês, mulheres, passam com seus filhos, né? Enfim, quando nós tivemos nossa primeira filha, a Tereza, hoje ela está com 2 anos e 5 meses, 2 anos e 5, é difícil para o pai lembrar a idade dos filhos, né? 2 anos e 5. Caramba, era um medo terrível de tudo. Veja, pais recém tínhamos sido pais, eu nunca tinha pegado uma criança no colo antes de ter isso é verdade, tá? Antes de ter minha filha, Tereza, eu nunca tinha pegado um bebê no colo. O máximo que eu peguei foi o Bud, que era o meu cachorrinho, o Fox Paulistinha, pequenininho, mas não era um bebê, era um cachorrinho. O máximo, eu nunca tinha pegado um bebê, porque na minha família poucas pessoas tinham tido filhos e tal, quem tinha tido filho era mais distante, então eu nunca tinha pegado um bebê no colo. Aí quando nasceu a Tereza, caramba, nasceu aquela coisinha ali, meio disforme, né, quando sai de um parto ali, olhei, pô, minha filha, peguei, caramba, e agora, o que eu faço com isso, né? E era um bebezinho de 2 quilos e pouco, né? A Tereza nasceu bem pequenininha, ela é pequenininha, magrinha, minha filhinha. Então nossa filha sempre foi muito saudável, mas nós, pais de primeira viagem ali, sem nenhuma experiência, tudo era um pavor, tudo era uma tensão, tudo era uma coisa terrível, assim, né? Então eu lembro que nos primeiros dias, caramba,
além de ter a dificuldade ali do sono, né, veio um estresse terrível, né? Eu estava muito estressado, inclusive nos primeiros meses, no segundo mês da Teresa, eu meio que comecei a flertar com um tipo de burnout, tá? Uma síndrome de burnout, né? Porque eu estava trabalhando muito e aí na minha cabeça eu tinha que trabalhar cada vez mais, né? Só que na verdade era o momento de eu dar uma diminuída no trabalho para me dedicar ali à família, né? Então eu entendi tudo errado no início. Depois, no segundo filho, de modo muito mais experiente, muito mais desenrolado, aquelas coisas que pareciam um horror no primeiro filho, poxa, bebezinho, o que o bebezinho faz? Ele dorme, faz cocô, vomita quando mama muito, e às vezes nem dorme, né? E deu, acabou. Então o bebê ele precisa ser ali suprido das necessidades básicas, né? Que é higiene, sono e alimentação. Isso aqui precisa ser uma rotina que os pais cuidam, né? E para nós tudo era um horror, essas coisas comuns. O bebezinho mamar e vomitar para nós era um pavor, meu Deus, minha filha vai morrer de tanto vomitar. Só que o intestino ali, o estômago do bebê é muito, muito frágil, né? Não é bem formado, e aí ele vomita, porque não suporta aquela quantidade de leite que já é pouca, né? Então tudo que era normal nos trazia uma tensão horrível. E você falou aqui para mim, né? Poxa, de alguma forma é a sua primeira filha, né? Primeiro filho, você teve um aborto espontâneo. Sim, aí você acaba ter o seu segundo filho, né? Mas é o primeiro filho que você pega no seu colo, né? O seu filho está bem, está saudável. É óbvio que pode acontecer alguma coisa com ele, assim como pode acontecer uma coisa com todos nós. Mas agora, poxa, ele pegar uma doença, receber visita, ele ser contaminado com alguma coisa. Veja, isso aqui é uma coisa muito rara de acontecer. Vamos lá. Eu tenho alguma experiência com isso, tá? Seja como pai, também com as minhas pacientes que são mães, né? É muito raro o bebê pegar uma doença por algo assim, uma visita. Vamos ser sinceros, é óbvio que a gente tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Só que a gente tem que cuidar, principalmente, uma coisa chamada de bom senso. Bom senso. Os pais precisam ter bom senso. Ninguém toca no meu filho, ninguém pega o meu filho, ninguém me visita, ninguém não sei o quê. O meu filho, caramba. E aí fica naquela tensão, naquele medo, naquela insegurança, de modo que a experiência com a sua família, com o seu filho, vira um conjunto de tensões. E não uma coisa leve, pura, tranquila, que deve ser a chegada de um bebê. Nós devemos, sim, ter cuidado com a saúde dos pequenos, mas essa postura torna a própria maternidade um peso, uma coisa fora do normal. E é claro, tem todos os agravantes da situação, né? Poxa, puerpério, medos, aflições, medo de não ser uma boa mãe e tal, ou acontecer alguma coisa com seu filho. E de fato, você tem a experiência do luto, né, com o seu bebê, e também morte aqui que você falou dos seus pais, né? Mas veja, às vezes o medo, ele nos paralisa e faz com que nós percamos a beleza da vida presente. Temos medos variados em relação ao futuro. Se acontecer uma coisa comigo, se o meu filho pegar uma doença, se o meu marido morrer, e aí perdemos a beleza do cotidiano. Que o cotidiano de uma casa com um bebê, além de ser uma coisa angustiante, preocupante, é uma coisa muito bonita. É muito bonito ver ali o pai e a mãe preocupados com a criança. Claro, sem idealizações, vamos lá. Tem restrição de sono, tem as dificuldades ali à noite, alimentação, amamentação, as dores do parto, se foi cesárea, os cortes, se foi parto normal, recuperação ali com a perda de sangue e assim por diante. Só que também não é o pior dos mundos. Todo mundo que nasceu já foi um bebê e já foi cuidado por alguém. Se eu parar para pensar nisso, parece uma coisa óbvia, né? Mas todo ser humano que existe no mundo já foi um bebê e já foi cuidado por alguém. E os pais tiveram essas tensões, né? Todo mundo passa por preocupações com os filhos. Só que, de novo, isso aqui precisa ser sustentado por bom senso. De modo a perceber assim, poxa, tá demais isso daqui. Por que eu não vou receber a visita da minha família aqui? Por que eu não vou receber a visita de um amigo? Por que eu não vou
sei lá, ir para uma festa aqui, pô, o bebezinho já tem 3 meses, já tomou as vacinas. Não tomou as vacinas ainda, tá, mas é uma pessoa que vai visitar. A gente tem que pegar leve com algumas coisas, pessoal. Porque às vezes a maternidade, a vida ali com o bebê, vira um peso. Um peso. Quando na verdade não é tão pesado, não deve ser tão pesado assim. É um bebê, meu Deus do céu. Peso são outras coisas na vida. Peso é o seu... Me desculpa o tom grave aqui que eu vou dizer, difícil, tá? Mas peso é o seu filho, por exemplo, ter nascido e morrido em seguida. Ou ter nascido com uma doença. Mesmo assim, isso aqui não é o pior peso do mundo. Quantas e quantas pessoas são felizes e conseguem viver a leveza com crianças com alguma doença, alguma limitação, algo congênito ali. Então, de verdade, não deixe que essas tuas preocupações façam com que você perca, né, a percepção da beleza da maternidade, a beleza de uma vida que está aí no seu colo, que está aí amamentando você, que está, enfim, trazendo aí, pode trazer as maiores alegrias da sua vida, né? Que é, poxa, você tem um bebezinho, um filhinho ali que vai repetir os seus passos, os bons passos, que você vai poder educá-lo, enfim, naquilo que você acredita ser o verdadeiro, o seu melhor, né? Então, às vezes, nessa busca por uma segurança tremenda, e eu já falei isso aqui em algum episódio aqui do Cartas, faz com que a gente perca a liberdade, né? E a liberdade, às vezes, de curtir a família, de estar na convivência ali das pessoas que nós amamos e assim por diante. Então, que o teu filho, minha cara, não seja um peso para você, né? Que esses medos não te travem. É importante a gente correr riscos, tá? Isso não quer dizer você pegar o seu filho e colocar ele no meio de um estádio de futebol com 30 mil pessoas para ele pegar, imunidade. Não, claro que não. Mas também assim, poxa, você vai colocar o seu filho numa bolha por conta do seu medo? Em breve seu filho vai ter aí 10, 11 anos, vai estar na escola. E aí? Você não vai deixar ele na escola? Antes, 5, 4 anos, tá na escola. Você não vai deixar ele na escola porque pode acontecer alguma coisa com ele? Meu Deus do céu, a gente vai criar onde essas crianças, né? Então, às vezes é importante, claro, não entenda literalmente isso daqui, tá? Mas correr alguns riscos, permitir que a vida seja vivida na normalidade, né? Porque às vezes o excesso de medo faz com que as coisas fiquem pesadas e um pouco insanas. Então, que o teu filho não seja um significado aí de uma vida mais pesada, mas sim uma vida mais leve. Combinado? Espero que essas palavras aqui, essas orientações breves e sinceras do meu coração tenham tranquilizado você um pouco mais, tá? Curta o seu filho com tranquilidade, curta o seu marido, que tem tudo para ser um momento aí maravilhoso. Depende, claro, do nosso esforço, do nosso empenho, mas é o que um bebezinho em casa significa, uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. Meu nome é Tomás Equira, eu sou psicólogo, professor, fundador da Academia Adlers, e esse foi mais um episódio do Cartas ao Tomás. Nos vemos na semana que vem.